Hey everybody, welcome to American English Online. I'm Christopher, your American English teacher on YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer uma pergunta, mas não uma pergunta normal. Uma pergunta que você extrai uma informação. Para fazer isso, a gente tem algumas palavrinhas que a gente chama de pronomes interrogativos. Vamos lá? Para fazer uma pergunta em inglês, a gente precisa inverter a ordem das coisas. Então a gente coloca o verbo to be antes do sujeito. Are you a student? Are you a student? Você é um aluno? Você é um estudante? Ou o verbo auxiliar vem antes do sujeito e o verbo principal vem depois. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre como fazer uma pergunta com o que a gente chama de pronomes interrogativos. Por quê? Porque quando você usa um pronome interrogativo, a resposta vem na forma de informação. Aquelas duas perguntas, are you a student? Você pode responder yes or no. Do you like chocolate? Yes or no. Então você não extrai muita informação. Agora, se eu perguntar, where do you study? Onde você estuda? Aí eu estou perguntando de um lugar, você vai me dar uma informação. Ou, what is your favorite dessert? Qual é a sua sobremesa predileta? Então agora a resposta não é sim ou não, é informação. Em inglês a gente tem um apelido para esse tipo de pronome interrogativo. A gente chama de journalistic questions, ou WH questions. WH questions é bom, mas ele não engloba o how, né? Então, eu prefiro journalistic questions. São as perguntas que um repórter faria para conseguir informação. Esses pronomes interrogativos, na verdade, eles têm uns nomes diferentes e tal. Mas para a gente começando, vamos chamar todos de pronomes interrogativos para não se perder. Mas quais são esses pronomes interrogativos? São who, what, where, why, when, which, whose e how. E o how ainda tem how com advérbio ou how com adjetivo. O lugar mais fácil e mais comum de ver e treinar essas palavras é em perguntas, mas elas aparecem também em frases afirmativas e negativas quando você está explicando alguma coisa. E eu vou te dar alguns exemplos também. Vamos lá. Vamos dizer que eu comprei um produto, mas ele não está funcionando. E eu fui orientado a falar com o gerente na loja. Então eu chego na loja e eu falo, excuse me, who is the manager? Who? Quem? Who is the manager? Quem é o gerente? Essas palavras são super comuns. A gente usa toda hora. Em perguntas, respostas. Vale a pena você gastar um tempinho aprendendo todas. A próxima a gente vai usar numa das frases mais comuns em inglês. What is your name? What's your name? Qual o seu nome? Em inglês, o what é usado ou como o que ou como qual. Qual também é outro, mas a gente vai ver daqui a pouco. Nesse caso, o que é seu nome? Qual é seu nome? Mas ele não precisa aparecer diretamente antes de um verbo. Alguns precisam, alguns não. Mas isso é um pouco mais avançado. Eu posso perguntar, what day is it? Que dia é hoje? Então, que dia, em vez de qual é seu nome. Entendeu? Mas significa o que ou qual, dependendo da frase. Quando você conhece alguém, muitas vezes você quer saber de onde a pessoa é. Você pergunta, where are you from? Where? Ou, where is my wallet? Cadê? Onde está a minha carteira? Where are you from? De onde você é? Oh, I'm from the United States. E eu vou te dar uma dica. Às vezes quando você pergunta, where are you from? De onde você é? A pessoa talvez não responda de onde ela é. É comum a gente responder, I'm American ou I'm Brazilian. Quando eu falo a minha nacionalidade, isso já deda da onde eu sou. A próxima palavra é why. Why é quando você quer saber a razão. Então significa por quê. Why are you sad? Why are you sad?
por que você está triste? E quando a gente responde uma pergunta com why, a gente costuma usar because. É o porquê da resposta. Então, why are you sad? Because my dog died. Porque o meu cachorro morreu, tadinho. So, why e because. Você sabe o que significa when? When? When is your birthday? When is your birthday? When significa quando. Quando é seu aniversário? E a gente responderia com a data, né? My birthday is June 7th. Ou poderia só responder, my birthday is in June. E eu posso usar todas essas palavras em vários tempos verbais, não importa. Eu posso perguntar, when will she be here? When will she be here? Quando ela vai chegar? Então aí é futuro. When will she? Então depois desse pronome interrogativo, segue a pergunta de forma normal. Então esses pronomes interrogativos são os mais comuns. Who, what, where, why, when. Tem um que eu não falei no começo, que é parente do who, que é o whom. Whom, com o M no final, ele é um pouco mais formal, ele não é tão usado, e hoje em dia ele até é trocado pelo who, mesmo quando deveria ser whom. O whom é usado em objetos indiretos e também depois de preposições. A gente não vai entrar no uso do whom, ele é um pouquinho mais difícil e formal, e não é tão comum. Então não se preocupa muito com esse whom agora. A gente está fazendo um pouquinho mais básico. Então, e as outras duas que faltam? É o which e o whose. Which significa qual. E lembra que a gente falou do what, que é o que e qual? O which, ele significa qual também, mas o which é o qual quando existe uma escolha, quando existe uma preferência ou alguma opção. Então eu estou tomando uma cerveja com um amigo e a gente está conversando, tomando cerveja, os dois deixam o copo de cerveja em cima da mesa. Quando volta, confundiu. Which glass is yours? Qual dos dois é o seu? Aí eu usei uma fotinha de água, né, para não dar pala, mas você fala which glass ou which one is yours? E a última palavrinha é whose. Whose é um parente do who também. Só que, ao invés de significar só quem, né, identificar a pessoa, ele também indica posse. Então, significa de quem. Whose phone is this? Whose phone is this? De quem é esse telefone? De quem? Então, essas são todas as palavras com WH. The WH question words. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o how. O how talvez seja o question word mais versátil, porque ele pode ser usado sozinho, mas ele também pode ser usado com advérbios e adjetivos. Usado sozinho, how are you? How are you? Como você está? E uma dica rapidinho. Existe uma diferença entre how are you e o what's up. What's up é o que está acontecendo. Não é normal responder fine, thanks. Se alguém pergunta how are you, eles estão perguntando como é que você está? Aí você pode responder que você está bem. Oh, fine, I'm great, thanks a lot. Ou eles falam what's up? E aí, o que está acontecendo? O que está rolando? Aí você responde, nada demais. Oh, nothing much. Então, essas perguntas são diferentes. E muitos alunos erram respondendo I'm fine para what's up. Então, o how significa como. How are you? How do I do this? How do I do this? Como eu faço isso? Como eu consigo fazer? How do I do this? Or how can I do this? Então, o how sozinho é como. O how também é usado muito com adjetivos. Lembra quando a gente falou do when? Eu perguntei, when is your birthday? Quando é seu aniversário? Mas uma das perguntas mais comuns é, how old are you? Quantos anos você tem? E na verdade, em inglês significa o quão velho, how old are you? O quão velho é você? Então, how old significa quão velho. How old are you é quantos anos você tem. Mas não é só com old. Qualquer adjetivo serve. Eu posso perguntar, how far
is your office? How far? Far é longe. Então, o quão longe é o seu escritório? Também posso falar how long. Long é uma palavra que significa ou o comprimento, né, o tamanho, ou a duração. Então eu posso falar how long is the movie? Né? Qual a duração? Quão longo é o filme? E na situação atual, uma pergunta que todo mundo está fazendo é how long is this quarantine? Né? Quanto tempo vai durar essa quarentena? Também posso perguntar how fast are we going? Então, a que velocidade a gente está? O quão rápido a gente está indo? How fast are we going? Então serve para adjetivos e também para advérbios. E finalmente, talvez um dos usos mais comuns do how é com how much e how many. How much é de quantidade quando a gente está falando de um substantivo incontável. É usado muito para perguntar de preço. How much does it cost? Quanto custa? How much? How much does it cost? Mas how many é usado para substantivos contáveis. Por exemplo, how many people were there? Quantas pessoas estavam lá? Então, quantas pessoas? Eu posso contar 1, 2, 3 pessoas. Então, esses são os pronomes interrogativos que a gente usa quando a gente quer fazer uma pergunta, mas a gente precisa de alguma informação. Vamos fazer uma revisão rapidinho. Quais são? Who, what, where, why, when, which, whose. E não se esqueça que o how tem o uso sozinho e também com outros adjetivos e advérbios. Não se esqueça que essas palavras, apesar de mais comuns e mais fáceis de estudar em perguntas, também aparecem em frases afirmativas e negativas quando você está explicando alguma coisa. Então, elas aparecem no dia a dia em todo lugar. O significado das palavras não muda muito. Então, aprendendo ela em perguntas, às vezes é um pouquinho mais fácil para você identificar e usar depois. Mais para frente, a gente vai ver essas palavras usadas em orações subordinadas e tudo mais. Mas, por enquanto, esse é o básico. A gente precisa aprender essas palavras de qualquer jeito, com urgência, tá? É uma das coisas básicas do inglês que você precisa saber, ok? So, like the video, subscribe, right? Tell your friends, fala para seus amigos do canal. E se você tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui. And as always, let's practice. Mas quais... Vamos dizer que... essas palavras vão acontecer. Nossa, sério? Putz, essas palavras... Essas... E a última palavrinha é whose. Para perguntar.